Eu tinha esquecido na aula passada de falar sobre as apresentações, né, da primeira parte do trabalho. Cara, eu achei todos os grupos foram muito bem, né? Todos conseguiram atender os objetivos, né? Então tá todo mundo de parabéns. Até me surpreendi, o pessoal realmente é, se esforçou bastante, né? Então parabéns aí para todo mundo, ficou excelente mesmo. Bom, vamos começar a aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre DFC, demonstração do fluxo de caixa, CAPEX e OPEX, que a gente não conseguiu falar na aula passada, né? E EBITDA. Tá? O EBITDA não separei um slide específico porque é mais. Não tem muito o que falar, porque é um indicador que a maioria das pessoas já conhece, né? É, então, realmente, eu estaria chovendo molhado, né? Repetindo o que a maioria já conhece, tá? Então, eu vou mostrar no demonstrativo, tá? Bom, vamos começar. Algumas características da DFC. A DFC segue o regime de caixa, né, em contraposição ao balanço patrimonial e a DRE, que é regime de competência, né? Então, qual é a diferença? Como a gente tinha falado na aula passada, o regime de competência ele registra a receita ou despesa por exemplo, na entrega do produto ou, ou quando a empresa, digamos assim, recebe um serviço. Ou seja, o regime de competência desconsidera se a empresa vai pagar à vista ou a prazo. Tá? Enquanto o regime de caixa, como se pode imaginar, né, considera apenas o fluxo de recursos na empresa. Né? Bom, a DFC busca fornecer informações relevantes sobre a movimentação de entradas e saídas de caixa da empresa num determinado período. Tá? Esse demonstrativo permite observar também os valores investidos em ativos permanentes, tá? A gente já vai ver o que é isso, durante o período em análise, e os recursos captados ou pagos aos sócios, acionistas, né, e credores. Tá? Ela deve ser dividida em 3 fluxos: fluxo de caixa operacional. O que seria o fluxo de caixa operacional? Seria a quantidade de recursos, o que a empresa gerou no decorrer das suas atividades, tá? No decorrer das suas operações. E o fluxo de caixa de investimentos é justamente quando a gente estiver falando principalmente desses ativos permanentes. Tá? Não é apenas isso, esse fluxo ele considera também outros investimentos, como por exemplo participações em outras empresas que essa empresa faça parte, né? Mas o principal mesmo, o foco da nossa análise nesse fluxo FCI seria os ativos permanentes, né? Que seria imobilizado e intangível. E o fluxo de financiamentos seria as entradas e saídas de caixa, né, de recursos, que pode ser tanto recursos de terceiros, capital de terceiros, dívidas, né, que a empresa tenha adquirido, quanto realização, né, integralização de capital por parte dos sócios. Né. Então pode ser essas fontes de recursos, né, como vocês já sabem, pode ser tanto capital de terceiros quanto capital próprio. Né. Assim como a empresa pode se financiar. Na próxima cadeira de evaluation, é muito interessante essa discussão, né? Mas a gente não pode, eu acredito que a gente não vai entrar aqui, porque aí a gente estaria fugindo muito do foco, né? Porque realmente entra em valuation, né? Na cadeira de finanças corporativas a gente estuda muito, que é analisar qual é a estrutura de capital ótima para a empresa, tá? Porque afinal, o que é melhor? A empresa ter uma estrutura de capital meio a meio, ou seja, 50% dos recursos
é capital de terceiros, dívidas, e o outro 50% é sócios, os acionistas, né? Ou não, é melhor a empresa ter, sei lá, 70% de capital de terceiros e 30% de capital próprio, acionistas, né? Então, nessa parte das finanças corporativas, a gente analisa justamente isso, né? Qual é o ponto ótimo que gera maior eficiência para a empresa nesse balanço, né? Nessa composição entre os diferentes tipos de financiamento da empresa, né? Então é bem interessante, né? Eu acredito que o Alexandre deve falar exatamente sobre isso, né? Assim como o beta da empresa, ou seja, o nível, de uma forma bem simples, né? O nível de risco da empresa, né? Então, todas as discussões assim são bem interessantes. A gente vai bem a fundo, né? Dentro da governança da empresa, né? Aqui uma observação que num primeiro momento não é tão trivial da gente pensar, é que lucro não é caixa. E aí, nesse ponto, a gente vê a principal diferença entre a DRE e a DFC. Tá? Porque a DRE, eu posso até mostrar de novo, pessoal que não participou da outra aula, a DRE, ela registra as operações da empresa, ou seja, ela busca verificar a eficiência operacional da empresa, se ela é lucrativa ou não. Tá? E aí a gente pode falar um pouquinho do EBITDA, né? Mas registra apenas isso, não registra se vai entrar ou vai sair recursos. Ou seja, aí eu já posso passar para o outro tópico, né? Uma empresa pode ser lucrativa e entrar em falência, por ela não ser capaz de gerar caixa. E o oposto é verdadeiro, uma empresa pode gerar caixa e não ser lucrativa. Né? Porque aí a gente também pode, inevitavelmente a gente tem que entrar nessa questão que cada empresa e cada setor é único, digamos assim, tem as suas particularidades. Cada empresa tem a sua estratégia. O que significa? Significa que a proporção de cada um desses fluxo FCO, FCI e FCF, Operacional de Investimentos e Financiamentos, cada um deles, a proporção de cada um deles vai ser diferente a depender da estratégia da empresa. Aí, como é que a gente vai saber se a empresa está indo bem ou não? Uma forma bem simples, né? É que o FCO, fluxo de caixa operacional, tem que ser maior que os outros. Tá? De uma forma bem simples. Óbvio que não é apenas isso, né? Mas tem um erro quando o DFC, o FCO, é o menor dos três. Tá? Porque justamente a operação da empresa não está sendo eficiente. O que ela produz, como ela faz a distribuição dos seus produtos e tal, acaba sendo ineficiente. Tá? Então aí já é um ponto negativo para a empresa. Tá? Então, de novo, a depender da estratégia da empresa, a proporção desses fluxos vai ser diferente. Aqui um pouquinho da estrutura da DFC. Eu achei essas tabelas muito didáticas no livro do Flávio Málaga, Análise de Demonstrativos Financeiros, se eu não me engano esse é o nome do livro. Flávio Málaga. Ele foi consultor da Ambima. Eu descobri ele há muito tempo atrás, quando eu estava vendo uma palestra de 3 ou 4 consultores da Ambima que eles faziam as provas da Ambima também, mas os caras tinham muita vivência, sabe, em análise e tal da empresa. E aí eu vi que ele lançou o livro dele e achei bem interessante, muito didático essas tabelas que ele elaborou no livro. Tá? Se a gente pegar o da direita, bom, como a gente tinha falado na aula passada, né?
O balanço patrimonial se divide do lado esquerdo o ativo é a aplicação dos recursos, e o lado esquerdo é o ativo e o lado direito é o passivo e o patrimônio líquido, tá? O passivo é passivo circulante e o passivo não circulante ou exigível a longo prazo, tá? Também é mais questão conceitual apenas, tá? E o patrimônio líquido. Patrimônio líquido, como vocês já sabem, apenas reforçando, né? Patrimônio líquido representa o capital próprio da empresa e o passivo total, circulante e não circulante, representam o capital de terceiros na empresa, as dívidas da empresa, né? Todo esse lado representa a origem dos recursos e o lado esquerdo do ativo é a aplicação desses recursos, tá? O ativo circulante ele tem duas subdivisões, tá? Ativo circulante operacional e o ativo circulante financeiro. Como o próprio nome sugere, operacional, ativo circulante operacional, representam todos os bens e direitos da empresa que têm a relação com a operação da empresa, operacional. Portanto, dentro dessa classificação se enquadra contas a receber, estoque, despesas antecipadas, todas essas, tá? E o ativo circulante financeiro é caixas e aplicações financeiras, basicamente isso, tá? Passivo circulante é a mesma coisa, tem as duas subdivisões, operacional e financeiro, também a mesma ideia. Operacional representam todas as obrigações da empresa referentes às suas operações, portanto fornecedores, salários, impostos, por aí vai. Financeiro, empréstimos que a empresa adquiriu e dividendos, por exemplo, tá? O exigível a longo prazo também é a mesma ideia. Lembrando que exigível a longo prazo é a mesma coisa que não circulante, tá? Mesma coisa operacional e financeiro, fornecedores, salários, impostos, tá? Também lembrando que não circulante é mais de um exercício social, portanto mais de um ano, enquanto circulante é um exercício social, ou seja, é até um ano, tá? É realmente as atividades atuais, de agora, digamos assim, da empresa, tá? Tem um indicador que ele é muito interessante da gente analisar, que ele vai estar no FCO, fluxo de caixa operacional. Basicamente é o FCO, tá? Ele é o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional, tá? Ou seja, a gente vai analisar bens e direitos de um lado e do outro lado as obrigações operacionais da empresa, tá? Mas aí fica a pergunta, o que é melhor? Bom, NCG da sigla, né? É necessidade de capital de giro. Tem várias nomenclaturas diferentes, tá? Mas não vem o caso, tá? Mas é necessidade de capital de giro. Aí fica a pergunta, qual é melhor para a empresa? O NCG ser positivo ou negativo? Algum de vocês arriscaria dizer qual é o melhor? Eu acho que tá todo mundo ninguém arrisca, eu acho que tá todo mundo em dúvida. Eu também não sei se o Henrique ia falar. Não, não. Eu também, quando eu vi esse indicador com o professor, assim, toda a turma na pós ficou em dúvida, assim, não teve coragem porque é um pouco confuso, tá? Mas é relativamente simples da gente entender. Vamos pensar em termos de caixa,
tá? Em termos de caixa. O ativo circulante operacional ele é bens e direitos, ou seja, ele iria aumentar o caixa, enquanto o passivo circulante operacional, o passivo, ele iria drenar o caixa, ou seja, ele iria reduzir o caixa. Então a gente está falando, vamos pensar direto no conceito de necessidade de capital de giro, ou seja, a necessidade, como se fosse a necessidade de caixa. Então, pensa que é um pouco questão de negociação. O que garante uma maior competitividade de uma empresa? Aquela empresa que ela não tem muita necessidade de caixa. Porque o caixa, ele, se a gente pensar bem, ele é um pouco caro para a empresa. Tá? Então, quanto menor for a necessidade da empresa utilizar o caixa no dia a dia para suas operações, melhor. Portanto, vamos pensar a situação de que o ativo circulante operacional é maior que o PCO, ou seja positivo. Seja positivo. O que isso significa? Significa que essas contas aqui, contas a receber, estoque e qualquer outra aqui, elas são maiores do que essas aqui. Tá, mas o que isso significa exatamente? Significa que esses recursos, supondo, sei lá, 5.000 e a outra é 2.500 e o PCO é 2.500. Significa que a empresa, ela vai, no futuro, ela vai receber esses 5.000, tá? Referente a contas a receber, estoque e tal. É o que vai acontecer. Ela vai receber, ela ainda não recebeu. Enquanto que o PCO, esses 2.500, ela ainda não pagou. Portanto, pensa bem. Não sei se eu vou conseguir chegar exatamente no que eu queria me referir. Mas seria literalmente questão de barganha. Porque, deixa eu pensar como é que eu poderia explicar de uma forma mais didática. Ela vai receber num prazo maior, ela vai demorar mais para receber dos seus clientes, né? Ela vai demorar mais para receber esses direitos do que ela vai ter que pagar as suas obrigações. Eu acho que se a gente pensar em termos de prazo, fica mais simples de entender. O que é melhor para uma empresa? Ela ter um prazo médio de pagamento, que a gente vai chegar nesses indicadores, tá? É um prazo médio de pagamento dos seus fornecedores, por exemplo. Ela demora mais para pagar os seus fornecedores e demora menos tempo de receber dos seus clientes. Ou seja, ela consegue tocar suas atividades sem ter caixa. Porque pensa que, por exemplo, prazo de recebimento dos clientes é, 30 dias, por exemplo. E o prazo de pagamento de fornecedores é 50 dias. O que significa? Significa que a empresa ela pode conseguir os seus produtos, né, por exemplo, com produtos, matéria-prima, qualquer coisa, sem ter aquele caixa. Entendeu? Por quê? Porque ela combinou com o fornecedor, olha, vou ter que pagar em 50 dias. Ela combinou para pagar, ou seja, ela pode contratar, ela pode adquirir a sua matéria-prima, seus produtos, sem ter o caixa. Por quê? Porque ela vai receber, ela vai vender para o cliente dela e vai receber num prazo menor. Em 30 dias ela vai receber
e vai sobrar 20 dias até ela pagar os fornecedores. Tá? Por isso que a gente pensar em termos de prazo fica mais simples de entender essa necessidade de capital de giro. Mas nas próximas aulas a gente vai se aprofundar bem mais nesse indicador. Tá? Então, por isso que um NCG negativo é melhor. Deixa eu ver se eu coloco em verde até. Por isso que um NCG negativo é melhor. Porque ela consegue tocar as suas atividades diárias, as suas operações diárias, com uma menor necessidade de caixa. Entendeu? Porque pensa que o caixa tem que vir de algum lugar. Né? O caixa ou ele pode vir de empréstimos, capital de terceiros, ou recurso de acionista. Né? Então, como a gente falou do bônus patrimonial, o caixa tem uma origem, os recursos têm uma origem. Tá? Então, quanto maior a necessidade de caixa, necessidade de capital de giro de uma empresa, mais pressionada ficam as atividades da empresa. Tá? É um pouquinho difícil de entender no início esse conceito, tá? Mas nas próximas aulas a gente vai falar de novo sobre ele, vai se aprofundar um pouco mais, tá? Mas, no geral, seria isso. Claro, cada caso é um caso. Tem casos que não é tão simples assim, tem que analisar um pouco mais de perto a operação da empresa, tá? Mas de uma forma bem mais simplificada seria isso, tá? Como eu tinha dito no slide anterior, que a DFC é dividida em 3 fluxos, né? O fluxo de caixa operacional, ele basicamente é o ACO, o ativo circulante operacional, o passivo circulante operacional e o passivo não circulante operacional. Tá? O fluxo de caixa de investimentos é o ativo não circulante. Basicamente seria investimentos, imobilizado e intangível. Tá? E o fluxo de caixa de financiamentos, passivo circulante financeiro, passivo não circulante financeiro e o PL. Tá? Bom, eu vou terminar aqui as explicações, vou fazer que nem a aula passada. Tá? Vou terminar as explicações, aí eu mostro o demonstrativo da PetroRio. Tá? Eu explico exatamente mostro exatamente o demonstrativo, tá? E os números. Tá bom? CAPEX e OPEX. Também outros indicadores que são bem conhecidos, tá? Para a maioria dos investidores, analistas e tal. CAPEX, né? Capital Expenditure, ou na tradução despesas de capital, corresponde aos gastos de uma empresa na manutenção e principalmente a aquisição de ativos, tá? Principalmente a aquisição de ativos, capazes de gerar benefícios futuros para mais de um exercício social. Ou seja, estamos falando de ativos permanentes, tá? Como a gente tinha falado lá no primeiro slide. Tá? Ativos permanentes porque eles são de longo prazo. A natureza deles é longo prazo. Vários exercícios sociais, tá? Que a principal característica desses ativos, eles sofrem redução de valor ou desgaste ao longo do tempo. Exemplo do imobilizado: fábricas, veículos, equipamentos. Tá? O imobilizado ele sofre a depreciação, tá? Enquanto o intangível pode ser marca, software, patentes. No caso da empresa de petróleo, né, PetroRio, Petrobras, os reservatórios das empresas entrariam no intangível. Tá? Porque às vezes a gente pensa, seria imobilizado e tal, mas se pensar bem, não seria imobilizado porque não tem como, digamos assim, entre aspas, tocar numa reserva de petróleo, digamos assim, por isso que entraria no intangível, tá? Porque a reserva de petróleo é muito estimativa,
se pegar o relatório, próprio formulário de referência, PetroRio, Petrobras e tal, os reservatórios, os geofísicos, toda aquela galera dessa área, né, de ciência de petróleo e tal, é tudo estimativa, tá? Então eles não têm certeza absoluta de quantos barris de petróleo tem no reservatório, tá? Então, dado que tem uma certa um certo componente de incerteza, de que não sabe quanto tempo exatamente vai durar um reservatório, então por isso que ele entra no intangível, tá? Só mais uma questão de curiosidade. O intangível, ele sofre amortização, tá? É a mesma coisa. Imobilizado e intangível sofrem desgaste ao longo do tempo, tá? E aqui é mais uma questão de conceitual, tá? Nomenclatura, tá? Mobilizado, depreciação, intangível, amortização, tá? OPEX é Operational Expenditure, ou despesas operacionais, tá? Correspondem aos gastos de uma empresa para se manter em funcionamento, ou seja, gastos recorrentes, tá? Gastos recorrentes necessários para dar continuidade às suas atividades, tá? Desde a produção até o lucro, tá? Exemplos de despesas operacionais da DRE: despesas de vendas, mão de obra, financeiras, tá? Isso aqui, essa frase aqui é bem importante, tá? Os gastos, eu coloquei errado aqui, gastos com CAPEX. Deixa eu só corrigir aqui. Os gastos com CAPEX são diferentes para cada empresa e setor. Tá? Empresas jovens tendem a ter uma maior necessidade de CAPEX, afinal a empresa precisa crescer, ganhar market share, por aí vai, e por isso ela precisa investir em ativos que gerem retorno no longo prazo. Tá? Então aqui a gente está falando do porte da empresa, tá? Porque pensa grandes empresas. Cara, o exemplo mais claro que tem hoje é a Ambev. A Ambev, cara, não cresce aquilo, entendeu? Porque a empresa ela já tem o quê? Mais de 60% do market share do setor de cerveja. Então não tem muito o que expandir. A empresa já está na finaleira ali, sabe? Em plena maturidade, entendeu? Então é por isso que esse investimento em CAPEX da Ambev é mais questão de... Deixa eu pegar aqui... Tá, não precisa, eu lembro de cabeça. Eu vi um vídeo de um analista que mostrou exatamente demonstrativo da Ambev. Tá? E esse indicador aqui, já vou falar um pouquinho mais pro final, esse indicador que é CAPEX dividido por depreciação e amortização, que mede a relação entre investimento imobilizado e a depreciação, ou seja, quanto que tu investe nesses ativos de longo prazo em relação a quanto esses ativos perdem o seu valor anualmente, tá? Mais de um, se esse indicador der mais de um, é porque a empresa está investindo muito na ampliação desses ativos permanentes, tá? Lembrando que CAPEX, o CAPEX ele está enquadrado imobilizado e intangível, tá? É os dois juntos, tá? Então maior que um está em expansão esses ativos. Da Ambev, se eu não me engano, o período que ele tinha pego era, acho que 2020, eu acho. 2019, 2020, uma coisa assim. Esse indicador da Ambev tinha dado 0,65, alguma coisa assim. Tá? Então, 0,60, 65. Quando o indicador é menor do que 1, é porque a empresa está, assim, ela está conseguindo repor. Na real, ela nem está conseguindo repor muito bem a depreciação. Tá ali, entendeu? No meio do caminho. Entre não recompor e conseguir repor a depreciação.
dos seus ativos. Tá? Então, por quê? De novo, porque a Ambev é uma empresa grande, não tem muito mais como crescer. Então, o que ela faz? A única saída é manter, fazer a manutenção desses ativos permanentes, né? Manter um CAPEX de manutenção desses ativos permanentes, tá? E de repente o que sobrar de lucro distribui em dividendos, tá? Mas posso dizer que ela não distribui muitos dividendos, tá? Pelo menos da última vez que eu dei uma olhada ali nos indicadores da empresa ali, tá? Então tem essa diferença entre o porte da empresa e a necessidade de investimento em CAPEX, e também depende do setor, tá? Empresas industriais têm uma maior necessidade por CAPEX do que empresas, por exemplo, do setor de varejo ou tecnologia, tá? De novo, isso se deve à própria natureza das atividades, tá? Pensa que, de novo, empresa de petróleo, ela precisa dos navios que fazem a captação do petróleo, se for offshore, né? Se fizer exploração e desenvolvimento do petróleo offshore, né? No mar, por exemplo, vai precisar de navio, cara, gigante, navio muito caro, obviamente, maquinário, todas essas coisas, né? Então, inevitavelmente, a necessidade por CAPEX dessas empresas industriais é muito alta, tá? Aqui os indicadores, como eu tinha falado agora há pouco, CAPEX dividido pela depreciação e amortização, e o CAPEX dividido pelo FCO, tá? Ou a geração de caixa operacional. De uma forma bem simples, a gente poderia dizer que, em relação a esse último indicador, quanto do caixa que a empresa destina para investimento em CAPEX. Ou seja, sei lá, bota 0,40%, 0,45% ou 45%, significaria que 45% do caixa, da geração de caixa operacional, né, do caixa operacional, o caixa que ela gera nas atividades, ela destina para o CAPEX. Tá? Mas agora, por exemplo, esses valores que eu peguei da PetroRio, tá, do quarto trimestre do ano passado. Se a gente pegar aqui o CAPEX dividido por FCO, deu 1,2. Mas o que significa? Significa que ela usou todo o caixa, a geração de caixa operacional, e pegou mais empréstimos. Pegou mais esses 0,2 seria empréstimos, capital de terceiros, por exemplo, tá? Para investir em CAPEX. Então, ou seja, significa que a empresa está em crescimento. Porque ela está direcionando todo o caixa dela mais recursos de terceiros, mais empréstimos para investir nesses ativos permanentes. Tá? Então, significa que a empresa está em crescimento. Ao passo que, de novo, o indicador 0,3, 0,4 significa que ela está investindo pouco em CAPEX e tal, mas não significa necessariamente que é ruim, tá? Tem que ver outros indicadores. Tá? O CAPEX aqui, calcular o CAPEX, eu vou dizer para vocês que foi um pouquinho confuso achar a forma de calcular, porque eu vi em alguns sites que tinha que pegar a diferença do imobilizado de um ano para o outro e depois somar a depreciação. Só que é confuso por causa que cada empresa faz uma divulgação de dados diferente, tá? Então, por exemplo, se tu vai ali na nota explicativa de imobilizado, pode ser que a empresa ela misture com a aquisição de imobilizado mesmo, com o valor que a gente deseja, a aquisição de imobilizado, coloque ali no meio também despesa de manutenção com, sei lá, algum navio, alguma coisa assim, por exemplo, se for de petróleo, tá? Manutenção com algum navio, alguma coisa assim. Só que aí tu pensa, putz, será que entra no CAPEX ou não? Tá, então, o último ponto que eu queria me referir é esse, que essa diferenciação entre CAPEX e OPEX, de novo que o OPEX são despesas operacionais, essa distinção entre o que é CAPEX e o OPEX é algo subjetivo. Não é algo que é muito claro, entendeu? Porque um analista pode considerar que, por exemplo, a manutenção de um navio
ou sei lá, de um carro, alguma coisa assim, seja OPEX, enquanto outro analista pode considerar CAPEX, entendeu? Então vê como é subjetivo, não é tão simples assim essas distinções, tá? Mas aqui o que eu fiz, eu vou mostrar agora para vocês, eu peguei só as aquisições, tá? Só o que a PetroRio realmente comprou naquele período de ativo permanente novo mesmo, tá? Aí eu peguei e somei as aquisições, né? De novo aqui, aquisições de imobilizado intangível, fiz a soma e o CAPEX deu 11,7 bi, tá? A depreciação 800 milhões, amortização 1,1 bi, tá? Aí tu soma os dois, depreciação e amortização, fluxo de caixa operacional, e aí a gente consegue calcular aqui, tá? Bom, aqui fechou. Deixa eu falar sobre o EBITDA quando eu abrir agora o demonstrativo. Deixa eu só parar de compartilhar. Tá. Tá, acredito que vocês estão conseguindo ver. Aqui. Essa página aqui que eu já tinha deixado aberta é a DFC. DFC da PetroRio quarto trimestre, né? Então, de novo, a gente pode ver a estrutura, né? Começa... Eu esqueci de dizer, tá? Mas a DFC tem dois métodos de elaboração. Tem o método direto e o indireto, tá? Qual a diferença entre os dois? É com relação à elaboração do FCO, fluxo de caixa operacional. Tá? Só muda aqui, os outros fluxos é igual entre os dois métodos, tá? Método direto e indireto. 99% das empresas fazem o método indireto, tá? Então por isso que eu nem coloquei ali, porque é muito raro, tá? Uma empresa fazer pelo método direto. Tá? Bom, a DFC começa pelo fluxo de caixa operacional. O start, ela começa pelo resultado do exercício antes de impostos, tá? Que seria o EBT, Earning Before Taxes, ou LAIR, né? Lucro antes de imposto de renda. Tá? Soma amortização, porque como a gente tinha falado aula passada, depreciação e amortização ela reduz o lucro, só que ela não sai do caixa. Então por isso que tem que somar ela de novo, por isso que aqui está um valor positivo, tá? Olha só, deixa eu só voltar aqui. Aqui, demonstração de resultados. Olha só aqui, ó, despesas de depreciação e amortização. É um valor negativo, ó. Ele reduz o lucro. Tá? Só que, de novo, não sai do caixa. Por isso que na DFC tu soma de novo a amortização. Tá? Já vou voltar na DRE, só vou terminar aqui a DFC. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Tá. Somou. Aqui, essa primeira parte aqui, de novo, a DFC não é exatamente igual de empresa para empresa. Tá? Tem algumas diferenciações com relação à elaboração e tal. O que ajuda muito e o que é obrigatório para conseguir analisar as demonstrações é as notas explicativas, tá? Que quando vocês forem no sumário vocês vão ver 1, 2, 3, 4, 5 e vai. Isso são as notas explicativas, tá? Elas são obrigatórias para conseguir entender de fato os números da empresa, tá? Então isso aqui são alguns ajustes, tá? Receita financeira, despesa financeira. Aí depois a gente vai para o ativo circulante operacional. Lembra o circulante operacional que a gente tinha visto, tá? Aqui, valores entre parênteses são aumento e valores sem parênteses são redução. Por quê? Esses valores aqui, eles representam a variação, tá? Então,
vamos pensar aqui, esse valor entre parênteses, ele representa uma saída de caixa. Tá, saída de caixa. Então quer dizer que ou que a empresa desembolsou dinheiro ou ela deixou de receber. Tá? Então, vamos pegar aqui contas a receber. Tá? Então vamos pensar contas a receber, valor negativo. Não tem como ela ter pago contas a receber. Isso não existe, porque isso é um ativo, é um direito que ela tem a receber. Portanto, é um valor que ela deixou de receber. Se ela deixou de receber, significa que contas a receber aumentou. Aumentou no período. Tá? Então vamos lá verificar se realmente é verdade. É o valor negativo, contas a receber. A hipótese de que contas a receber aumentou. Tá? Vamos lá. Aqui, ó. Aqui, contas a receber. Ó, contas a receber em 2022 era 166 milhões e passou para 1,7 bi. Portanto, aumentou. Então, faz sentido com o que a gente analisou. Tá? Então, essa é a ideia por trás da DFC. Tá? Quando a gente olha no primeiro momento pode parecer confuso, né? Mas a lógica é essa. Tá? Ela mostra a variação, literalmente, como a gente tinha visto, o regime de caixa, ela mostra a variação do caixa. Tá? É um pouco confuso de entender a lógica no início, tá? Mas com a prática a gente vai pegando. Eu até esqueci de colocar no slide aqui a lógica por trás do ativo e do passivo, tá? Mas quando eu fizer o upload do arquivo lá no Drive eu vou colocar essa distinção. Tá. Deixa eu voltar. Tá, aqui. Passivo é a mesma coisa. Tá. Um aumento sem parênteses e uma redução entre parênteses, tá? Passivo circulante operacional, aí aqui fecha o fluxo de caixa operacional. Tá? Fluxo de caixa de investimentos. Tá? Aqui, como eu tinha dito, o fluxo de caixa de investimentos ele representa tanto investimentos mesmo da empresa. Aqui colocou como títulos e valores imobiliários, tá, e tudo mais, mas isso para nós não é relevante. O que é relevante realmente é aqui, ativo imobilizado intangível. Tá? A compra é um valor negativo, por quê? Porque é uma saída de caixa. Tá? Se fosse um valor positivo aqui no imobilizado, seria uma entrada de caixa, o que significa que a empresa vendeu o imobilizado. Tá? Então, o que é desejável é que realmente seja negativo, que esteja saindo caixa porque a empresa está investindo em mais imobilizado intangível. A mesma coisa aqui, ó, então 4.2 bi, 9 bi, tá? Então isso aqui é bem interessante a gente ver. Fechou o fluxo de caixa de investimentos. Tá? Agora aqui o de financiamento é a mesma coisa. Fluxo passivo circulante financeiro e não circulante financeiro. Tá? E aqui a gente pode ver empréstimos, juros, se teve alguma integralização de capital, que foi o caso aqui, ó, integralização de capital. Aí caixa líquido final das atividades de financiamento. Ajuste de conversão, que é algumas correções que teriam que fazer, digamos assim, na DFC, tá? Mas em geral não é algo muito, muito relevante. Aumento e redução líquido no caixa, equivalentes de caixa, e o caixa no início do exercício e no final do exercício. Então, no início do ano e no final do ano. E aqui, quanto é que variou o caixa. Tá, deixa eu voltar na DRE, que é para mostrar sobre o EBITDA. Aqui, deixa eu diminuir um pouco. Tá. Como a gente tinha visto na outra aula,
Normalmente a DRE é parte da receita líquida, tá? E depois tem custo do produto vendido, resultado bruto ou lucro bruto, lucro operacional, tem as despesas operacionais, que aqui a gente poderia considerar como OPEX, né? Lembra que a gente tinha visto agora há pouco. Tá? Então tudo que é despesa operacional pode ser considerado como OPEX, tá? Mas tem um certo grau de subjetividade. Resultado operacional antes do resultado financeiro. Eu até coloquei aqui o comentário que seria o EBIT. Tá? Ou seja, sem considerar juros e impostos, imposto de renda e CSLL, né? Contribuição social. Tá. Aí o EBITDA, cadê o EBITDA aqui na DRE? Onde é que vocês, como é que vocês calculariam o EBITDA? Vamos ver se alguém arriscaria dizer como é que você calcula o EBITDA. Ah, não. O Lucas Wagner sabe como calcula o EBITDA. Oi, amor, tudo bom? Não precisa cortar não, tá? Depois pode deixar essa daí. Ganho antes Porra, da vou ter que depreciação editar e agora, amortização cara. e imposto. Fala Que aí como é que isso, você cara? calcula. Chamou, tô aqui. Acertei, bebê, ou não? Qual o número? Como é que você calcula? Hã? Como é que você Ganho antes da depreciação, amortização e impostos. tem que fazer o quê? Porra, mas tu tá se passando, hein? Ganho antes da depreciação, amortização e impostos. Tá, não, mas o conceito todo mundo sabe, eu digo, como é que você calcula? Porra, mas o nome tá no conceito, caralho. Ah, tu não sabe, rapaz, tá só me enganando, tá Meu, só eu enrolando, acabei de rapaz. definir, tu Tio pega a cara é porra malandro, da meu. receita ali e tu tira a depreciação, amortização e impostos. É antes. Antes de ter a depreciação, amortização e impostos, tu Tá, tira. mas me diz qual o número aqui que tem que somar. Porra, meu irmão, eu não tava acompanhando a aula, eu tava dormindo, os moleques tava vendo. Caralho, velho, deixa eu ver aqui, cadê o número? É na nota que é o número que ele tá falando? Qual que tem que somar aí? Aqui, ó, resultado antes. Tá, tu tá falando. Tem que escolher a nota, é isso? Tu quer que eu fale Calcula, qual meu, tem nota que é? somar, tem que somar com algum valor aí, meu. Tá, peraí, tu quer a nota, a NE, ou tu quer o valor do EBITDA? Eu quero o valor do EBITDA. Tá, tu me fala o número, tem nota explicativa, eu achei que era o número da nota, porra, cadê? Peraí. Não, só somar o Tá, EBITDA aí. tá, peraí. De 31/12 de 23 ou 22? De caso não dê 23, né, cara? Controlador é um consolidado. Consolidado, porra. Porra, meu irmão, eu tava dormindo, tá exigindo demais do cara que tava dormindo. 6.104 com 672. Pronto. Acertei? Deixa eu pegar aqui o meu valor. Mas tu também tá lateando no rolê, né? Eu te falo o bagulho e tu vai resultado antes do pensar. imposto de renda, contribuição social. Resultado antes do Eu resultado. fechei aqui o Não. documento que eu É tinha com o bit. valor. Esse aqui é bit, porra. Mas, ó, É bit tem aqui, ó. que, tem que somar Tá, esse mas valor peraí. aqui. Pega, Tá, mas eu peraí. tô. Esse valor aqui, consolidado 2023, tem que somar o valor do EBIT com o valor da despesa. Ó, então seria 7,1 bi mais esse valor aqui da depreciação 137 milhões. Tá? Então teria que Operacional, né? somar. Porque esse aqui é o EBIT, né? Aí, Ah, que DRE que é essa aqui que aí não tá tem exigindo muito, aí tá exigindo muito. Vou deixar por moleque que eu tô com Que preguiça. DRE que é essa que não tem o pronto já, esse troço aí? Sim, eu também tô questionando isso. Porra, esse professor Lucas aí, vou ter que contar, hein? Dormindo na aula, cara. Tá, vamos terminar, Ah, senão vai vai, atrasar. bota, Vocês vão bota. atrasar muito. Ó, então, para achar o EBIT da soma, tá o EBIT, esse 7,1 bi, com o valor da depreciação e amortização, esses 137 milhões, tá? E vai achar o EBITDA. Esse aqui é o EBIT já,
Tá? Aí desconta juros, né? Resultado financeiro e tal. Aí que seria o EBT, tá? Ó, vou até colocar aqui, seria o EBT, ou LAIR, tá? Lucro antes do imposto de renda. Aí descontou o imposto de renda, chegou o lucro líquido, tá? Lembrando que esse lucro líquido aqui não é necessariamente caixa, tá? Por quê? Porque essa receita líquida aqui não vai ser toda à vista, tá? Os clientes não vão pagar, muito raro, para não dizer impossível, né? De que todos os clientes da empresa paguem à vista, tá? Então vai ter esse descasamento do fluxo de caixa, entendeu? Um pouco a empresa vai receber à vista, depois 2 meses, entendeu? Então não necessariamente isso vai ser transformado em caixa na hora. Tá, aqui eu vou mostrar um pouquinho da nota explicativa. Ó, aqui com essas notas explicativas, tá? Então aqui é fundamental para entender realmente os valores da empresa, tá? Então se a gente pegar aqui, ó, 61, que é o imobilizado, onde é que eu achei os valores para o CAPEX, tá? Aqui vocês acham uma taxa de depreciação, qual foi o custo e tal. De novo, como eu tinha mostrado aqui, por exemplo, imobilizado em andamento, gastos com desenvolvimento, revitalização. A depender, a analista pode considerar isso como OPEX ou CAPEX, tá? Então é algo, como eu disse, subjetivo. Tá? Aqui que eu consegui o valor, tá? Foi imobilizado, movimentação de saldo, peguei aqui a aquisição. Tá? Então aqui é a aquisição de imobilizado. Tá? Então foi esse valor aqui, 1,7 bi. Tá? E a depreciação, esse valor aqui. E o intangível, a mesma coisa. Tá? A aquisição de intangível, que seriam as reservas de petróleo, e a amortização. Tá? Então é isso aí, o caso do EBITDA é a DRE, tá? A DRE fica bem claro. Fica bem claro como achar. Tem EBIT, depois é só somar e tal. Tem um pouco EBIT da ajustado. A aula vai acabar em 1 minuto, só para te informar. Tá, não, já terminei já. Então, EBITDA ajustado é itens não recorrentes, tá? Mas a gente pode falar um pouquinho na próxima aula. Tá? Então, por hoje seria isso.